Oi pessoal, vamos para mais um vídeo e hoje vamos continuar com o levantamento de quantidades para pintura e cobertura. E vou dar exemplos de formulários de levantamentos também. E você que ainda não se inscreveu, me ajude a manter este canal ativo para que eu possa trazer mais e mais material de engenharia a você. Ative o sininho aqui embaixo para que você seja avisado dos próximos vídeos. Bom, em relação às planilhas de levantamento, você com o tempo terá a sua, mas pode começar com essa como exemplo. Esta é uma planilha para revestimentos. Fazendo uma planilha como essa, basta preencher o perímetro e a altura e verificar se temos vãos maiores ou menores que 2 metros quadrados e aplicar a fórmula que aprendemos no vídeo 5.1. Então, para a sala, por exemplo, o cálculo para chapisco, emboço, reboco, massa corrida, pintura e azulejo será a multiplicação do perímetro vezes a altura, menos o desconto devido ao vão da janela ser maior que 2 metros quadrados. Um ponto importante para levantamento de pintura é como conseguimos levantar a quantidade em peças que possuem muitas reentrâncias. Pense, por exemplo, como seria trabalhoso fazermos o levantamento da área de pintura de uma esquadria com detalhes ondulados. Para isso, é possível usar uma regra que é aplicar um multiplicador sobre a área frontal do elemento a ser pintado, ou também podemos chamar de vão-luz. Esta planilha exemplifica como usar um multiplicador para alguns elementos tipo esquadrias, elemento vazado e armários. Uma dica importante é quanto ao consumo de tinta, porém isso vai depender muito do tipo de tinta usado e das condições do substrato. Mas como orientação, podemos adotar de 30 a 40 metros quadrados por galão de 3,6 litros por demão. Outro formulário útil é o de levantamento de pisos, que engloba também o contrapiso, impermeabilização, forro e pintura de teto. Outro levantamento também que podemos falar é o de cobertura, que geralmente englobará o madeiramento e o telhamento. Devemos nos atentar para a inclinação de cada água do telhado, conforme esta tabela. Para termos as dimensões do telhado em projeção horizontal, usamos o projeto de arquitetura e, dependendo do tipo de telha, teremos uma inclinação conforme orientação do fabricante. Então, para termos a área correta do telhado, teremos a área horizontal multiplicada pelo fator conforme a inclinação em porcentagem ou em graus, de acordo com a telha utilizada. Uma informação importante é seguir o levantamento conforme especificações e critérios de medição do cliente, para que o pagamento esperado seja de acordo com o que foi considerado no orçamento. Por exemplo, se a planilha do cliente considera para o serviço de aterro as etapas de escavação da jazida, cargas, transportes, descarga do material, espalhamento e compactação do material, o seu levantamento terá que considerar todas essas etapas. E caso o orçamentista considere apenas o volume de aterro no custo unitário, poderá causar uma grande diferença no valor final deste item. Outro fator é o empolamento do material retirado da jazida, que, se o orçamentista não considerar, poderá dar uma diferença de 25 a 35% para maior, ou seja, você terá prejuízo. Ainda no assunto levantamento, devemos considerar o item perdas. Na construção civil tradicional, todos nós sabemos que existem perdas e, se não formos cuidadosos, ela pode ser bem prejudicial ao nosso orçamento. Por exemplo, uma perda comum que temos que considerar é na utilização do aço na obra.
por mais que o projeto seja detalhado, é claro que sempre restará pedaços de vergalhões de aço. Outra perda que é inevitável é com o uso do concreto, que tem suas diferenças por vários motivos, desde abertura de formas durante a concretagem, como diferença de projetos perante a execução. Apenas como exemplo, se ao invés de concretarmos uma laje que no projeto possui espessura de 10 centímetros e concretarmos com 10,5 centímetros, já teremos um acréscimo de 5% no volume final. Isso é uma perda, porém não gera resíduo. Outro exemplo de perda, que pode ser desastroso, é a execução de cortes em formas sem um estudo prévio de aproveitamento. O controle de perdas deve fazer parte do planejamento da execução da obra. Isso é engenharia, e não simplesmente deixar o carpinteiro usar a forma de forma aleatória. Outras formas causadoras de desperdício pode ser cargas e descargas de materiais mal feitas, armazenamentos impróprios, manuseio interno errado dos materiais nas obras e roubo. Segue uma tabela de perdas de insumo para que possam se basear na realização do seu orçamento. E por último, devemos ser muito cautelosos com relação ao reaproveitamento de materiais não permanentes, como por exemplo, os painéis de madeira compensado, pregos e tirantes metálicos, entre outros. O reaproveitamento vai depender de alguns fatores, como a qualidade da mão de obra, da qualidade do material usado, do cuidado no manuseio e muitas vezes do projeto também. Quanto mais se reaproveitar o insumo, mais economia você terá na sua obra. Bom, isso é tudo sobre levantamento e nos próximos vídeos iniciaremos o assunto de composições de custos. Até breve!